Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Policial de folga armado reage a assalto e é morto por assaltante. 2 quadrilhas de assalto a banco atacam 2 cidades no interior de Minas. Polícia Militar diz que tropas especiais já estão prontas para intervir na divisa com o estado do Rio de Janeiro, caso haja uma debandada de criminosos para Minas. Fim do horário de verão. Tem gente que comemora e outros que já estão com saudade. Bom, e nós temos hoje também outro destaque para pesquisadores da UFMG, que eles criaram um teste super rápido para detectar a presença da febre amarela no sangue. Inscrições para o financiamento estudantil começaram hoje e, atenção, o prazo é de apenas 5 dias. No Dia Nacional de Lutas, manifestações aqui na capital pedindo aí contra e o fim da reforma da Previdência. E por causa disso, gente, 66 mil estudantes não tiveram aulas nesta segunda-feira. Carnaval de BH supera expectativas, atraindo mais foliões e gerando muitos negócios, 641 milhões de reais. E o fim de semana foi de despedida, milhares de pessoas deram adeus à folia nos vários cortejos pelas ruas da capital. E no futebol, o Atlético vence o clássico contra o América. E mais uma vitória, gente, mantém o Cruzeiro ali no topo da tabela do Campeonato Mineiro. Ainda falta mais de um mês para Páscoa, mas os supermercados já estão aí com as prateleiras lotadas de ovos. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um assaltante entra em um restaurante calmamente, com a arma na mão, e começa a abordar os clientes quando um policial militar armado, que estava de folga e na mesa ao lado, reage. Eles trocam tiros e o PM morre. Imagens da câmera de segurança do restaurante mostram que os clientes estavam tranquilos no interior do estabelecimento quando o homem de capacete chegou, anunciou o assalto e começou a tirar os pertences das vítimas. O militar estava à paisana, sentado em uma mesa à direita do vídeo. Quando se levantou, se identificou como policial e tentou render o bandido. Os dois entraram em luta corporal. Houve pânico e correria. Temístocles Machado da Fonseca Júnior foi atingido por 2 disparos, um na perna e outro no peito, e caiu ferido do lado de fora do restaurante. O soldado foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Montes Claros. Foram feitos os procedimentos de reanimação durante o percurso e, em seguida, ele foi atendido por uma equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Copos quebrados e marcas de sangue ficaram na rua, na porta do restaurante. De acordo com a Polícia Militar, o assaltante que aparece nas imagens não estava sozinho. Ele e um comparsa são suspeitos também de realizar outro assalto na região. Os dois fugiram de moto. Imagens das câmeras de segurança do local estão sendo analisadas. Em princípio, são imagens que mostram a semelhança entre os autores. Mas a gente já está em algumas linhas aí para tentar capturar esses indivíduos. Um casal foi encontrado morto no quarto de um hotel no centro de Belo Horizonte. Eles chegaram a ligar para a recepção pedindo para encerrar a conta, mas não desceram ao saguão do hotel. Um funcionário foi até o quarto e encontrou os corpos. O homem tinha um ferimento no rosto e a mulher nas costas. Uma arma foi encontrada e, segundo a PM, 4 tiros teriam sido disparados. Há suspeita de que o homem teria matado a mulher e depois a si mesmo. A Polícia Militar diz que está atenta à movimentação na divisa com o Rio de Janeiro a fim de reagir caso perceba a debandada de criminosos para Minas. Essa estratégia foi adotada pela PM por causa da intervenção federal no estado vizinho, iniciada no último sábado. O comandante-geral da Polícia Militar Mineira, Coronel Elbert Figueiró, disse que tropas especiais estão de prontidão em BH e que poderão ser deslocadas a qualquer momento. É importante frisar que a Polícia Militar de Minas Gerais está com muita atenção, está com um olhar cuidadoso, sobretudo na região da divisa com o estado do Rio de Janeiro. Mas é importante frisar que já tivemos outras ocasiões de presença de tropas federais no Rio de Janeiro que não surtiram nenhum reflexo em Minas Gerais. Então, a postura da Polícia Militar, já desenvolvemos estratégias de reforço e de monitoramento das divisas. Vejam bem, reforço e monitoramento. Vamos agora analisar eventuais reflexos que até agora não foram percebidos.
E reafirmo, acredito que não ocorrerão, mas se ocorrerem, as estratégias de resposta serão efetivamente e imediatamente colocadas na divisa do Estado, aí sim com a força de reação do comandante-geral, que são as tropas especiais que estão aqui em Belo Horizonte. Em Minas Gerais, nós não permitiremos a migração daquela criminalidade para cá. Daremos a resposta com a força legal e necessária. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. A PM procura 2 quadrilhas que explodiram caixas eletrônicos na madrugada de hoje no interior do estado. Em Belo Oriente, no Vale do Aço, os criminosos explodiram equipamentos dentro de uma agência bancária. Lojas próximas ficaram danificadas. A quantia levada não foi divulgada. Já em Unai, no noroeste do estado, outra quadrilha tentou explodir caixas eletrônicos que ficavam na loja de conveniência de um posto de combustíveis. Funcionários foram feitos reféns durante um ataque e um frentista levado durante a fuga. Ele foi solto na saída da cidade. O horário de verão acabou e a economia que foi feita no consumo daria para abastecer Belo Horizonte durante 9 dias. Agora é hora de readaptar o organismo e no primeiro dia útil com o horário normal, muita gente sentiu a mudança e se atrapalhou com os horários. E já adiantamos para você que no ano que vem será diferente. O horário de verão só vai começar após as eleições e especialistas acham que a economia deverá ser menor. Para muita gente, o fim do horário de verão significou um alívio. Muito bom, né? Nossa, o horário de verão estraga a vida da gente. Ótimo, começou a vida nova. Agora a gente levanta tranquilo, não precisa correr mais, né? Tudo bom. Eu adoro. Quando eu chego de serviço, dá para dar uma voltinha de bicicleta ainda. Eu adoro horário de verão. Podia permanecer o ano todo aí, verão o ano todo. A população que ainda estava se recuperando do carnaval precisou atrasar o relógio em 1 hora. Essa mudança na rotina atrapalha principalmente o sono. Eu acordei muito cedo, né, de ontem para hoje, aí dormi mais um pouco e acabei perdendo a hora, chegando atrasado. Sempre me atrapalha, eu durmo mal, eu demoro a me adaptar. Teve uma vez que eu acordei 1 hora mais cedo, né, porque tinha virado para o horário convencional, aí eu acordei mais cedo, fui pro ponto de ônibus. Aí quando eu peguei assim, eu falei, gente, mas tá muito cedo. Aí eu cheguei no horário errado, cheguei bem mais cedo, 1 hora adiantado. E acredite, o organismo deve demorar de 2 a 7 dias para se adaptar ao novo horário. Tentar dormir 10 minutos mais cedo do horário habitual, para você conseguindo, com pequenas mudanças de 10 minutos diários, você consegue atingir mais rápido o equilíbrio. O principal objetivo do horário de verão é distribuir melhor o consumo de energia no Brasil, uma vez que proporciona uma redução de custos operacionais em função da maior incidência de luz natural no período. Hoje a gente já tem outras cargas que vão impactar, que vão fazer com que esse aumento, que começava no final da tarde, comece agora no início da tarde, que é basicamente o uso do sistema de ar-condicionado. Não existe mais aquela concentração, o aumento já começou antes do final da tarde. Durante o horário de verão, a CEMIG registrou uma redução no consumo de energia de 0,5% em Minas Gerais. Essa economia significa energia suficiente para abastecer Belo Horizonte, que tem mais de 2 milhões de habitantes durante 9 dias. Este ano, o horário de verão só será retomado no dia 4 de novembro, um fim de semana depois do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 28 de outubro. Esse atraso é decorrente de uma decisão do presidente Michel Temer, que editou um decreto para reduzir o horário de verão. Os estudos climatológicos que a gente tem consolidados, eles apontam como o mês mais quente do ano, o mês de outubro. Talvez o benefício seja um pouco mais reduzido justamente no mês de maior consumo. E agora falamos de um avanço importante na área da saúde. Pesquisadores da UFMG estão desenvolvendo aqui em BH um teste para detectar o vírus da febre amarela em humanos em apenas 15 minutos, enquanto nos hospitais leva-se dias para chegar ao resultado. Os primeiros testes foram feitos com amostras de sangue de pacientes com febre amarela internados em Belo Horizonte. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão avaliando o nível de segurança desse exame desenvolvido por um laboratório particular. O resultado sai em 15 minutos. A amostra é misturada com um reagente.
Se a pessoa estiver infectada, aparecem 2 traços. Se o resultado for negativo, apenas uma linha aparecerá. A gente analisou 40 amostras e o índice de acerto desse teste foi mais de 99%. E esse teste ele tem uma boa sensibilidade e especificidade para poder fazer o diagnóstico dos pacientes que estão com febre amarela. O novo exame é desenvolvido pelo mesmo laboratório que criou o teste rápido para HIV. A empresa aguarda apenas a autorização da Anvisa para comercializar o produto, que deverá custar cerca de R$ 40. O teste deve ser feito por um profissional de saúde, somente entre 5 e 7 dias após os primeiros sintomas. Ela já tem, então, os anticorpos contra o vírus da febre amarela e aí, então, os anticorpos podem ser detectados nesse teste. Nos hospitais, o exame de sangue feito nos pacientes com suspeita de febre amarela demora até 10 dias para ficar pronto. Muito tempo, segundo os especialistas, já que cerca de 20% dos casos evoluem para a fase mais grave da doença e metade termina em óbito. O diagnóstico precoce poderá evitar uma das complicações mais graves da febre amarela, a hepatite fulminante, que provoca a morte do paciente em poucos dias. É fundamental que esses testes rápidos passem por um crivo científico muito sério, né? Para que nós possamos entender qual é a sensibilidade, a especificidade e o nível de confiança que nós vamos ter nessa informação inicial. E atenção, estudantes, começou hoje e vai até o dia 23 de fevereiro o prazo de inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O programa permite aos estudantes cursar a faculdade em instituições particulares com financiamento público. Para se cadastrar, é necessário que o candidato tenha realizado alguma das últimas 7 edições do Enem com nota mínima de 450 pontos. As inscrições são feitas no site fiesseleção.mec.gov.br. O Carnaval de Belo Horizonte superou as expectativas da Prefeitura e dos próprios foliões. Pelo menos 3,8 milhões de pessoas participaram da folia, um aumento de 26% em relação ao ano passado. Segundo a Prefeitura da capital, a festa movimentou 641 milhões de reais. 3,8 milhões de pessoas nas ruas, quase o dobro da população de BH. O número de foliões no Carnaval superou qualquer expectativa. Hoje, na Prefeitura, Alexandre Calil não poupou elogios à equipe que organizou o evento. Ninguém faria o Carnaval dessa magnitude se não tivéssemos uma equipe como nós temos hoje na Prefeitura de Belo Horizonte e a colaboração completa, extensiva, maciça e fundamental da Polícia Militar de Minas Gerais. Com mais de 400 blocos, o Carnaval da capital mineira conseguiu números incríveis na segurança, transporte, saúde e limpeza urbana. Nós superamos todos os itens um pouco do que a gente previa e com muita satisfação dizer isso. Eu acho que tem muito trabalho, muito empenho de todos os órgãos, não foi uma coisa gratuita não. Todos se empenharam muito para superar aquilo que estava previsto. O coronel da Polícia Militar destacou os dados da segurança. Mais de 8 mil PMs atuaram na folia. Todo o policiamento maciçamente estava na rua em prol de defender e proteger o cidadão. Essa é a questão quantitativa, mas a qualitativa também em relação às estratégias utilizadas por parte do policiamento, atuando na prevenção, evitando os delitos através dos grupos de mitigação e também na contenção após eventos, na hora da dispersão, do efeito manada. Aquele efeito em que mais de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas saem e aí, nesse momento, pode-se ocorrer qualquer tipo de vandalismo, depredação. Então os policiais estavam lá presentes, fazendo linhas de contenção, fazendo com que aumentasse assim a segurança da comunidade. E todos esses dados positivos resultaram em uma grande aprovação do Carnaval de Belo Horizonte em 2018. Segundo uma pesquisa feita a pedido da Belo Tour, 80,4% dos turistas e mais de 77% da população disseram que o Carnaval superou ou atendeu às expectativas. Para os organizadores, já é hora de pensar em 2019. A expectativa do prefeito, é claro, não poderia ser melhor. Não esperem um crescimento de apenas 20%, porque, felizmente, o Brasil vai migrar para o segundo melhor carnaval de rua do país. Que venham todos, né? A programação do Carnaval de BH terminou nesse domingo agora, viu, gente? Terminou mesmo, viu? Mas os foliões não queriam ir embora para casa.
Trio elétrico, fantasias, folião, que não perde o pique nem debaixo do sol quente. O carnaval não acabou terça-feira, não? Lógico que não. Não, o carnaval em BH dura muito mais tempo. Claro que não, a gente continua festejando. O bloco Baianeiros, comandado pelo Lelo Lobão, baiano e ex-baterista da banda Chiclete com Banana, e Daniel Maestri, mineiro e cantor, fizeram a saideira do carnaval na capital mineira. Todo mundo que não podia nos dias do carnaval curtir, vem hoje com a gente, porque com Baianeiros a alegria não passa e carnaval é o ano inteiro. E o bloco Baianeiros, que agitou durante 2 dias de carnaval, fechou com chave de ouro em Belo Horizonte, levou uma multidão para as ruas no entorno do Mineirão. Um cenário lindo, nosso estádio, galera bonita, todo mundo aqui curtindo, não poderia ter sido melhor. Este ano, os foliões elegeram o Carnaval de Belo Horizonte como o 2º melhor do Brasil. A votação, organizada pelo Google, contou com mais de 34 mil participações. Com 18%, a folia da capital mineira ficou à frente da carioca e perdeu somente para Salvador. Melhor carnaval do mundo, BH! Melhor que eu já vi na minha vida, bom demais. Vamos ter que esperar um ano para tudo isso acontecer novamente. Então vale a pena vir pro sol quente, no Baianeiro. Tudo vale a pena, é muito bom. E aqui teve até pedido de casamento. Como a Band é campeã, eu vou fazer aqui pela Band. Você é a Cristina Magalhães. Você aceita casar comigo? Aceitou? Aceitei. Ela aceitou? Pelo visto, o Carnaval Mineiro já deixou saudades. Meus amigos falaram que ia estar cheio, que ia ter axé. Eu larguei tudo no Rio, vim pra cá, meu irmão. Bom demais, ano que vem eu volto. Que festa linda, né, gente? E vocês vão ver a seguir os destaques do futebol. O Atlético venceu o clássico contra o América nesse domingo e antes, no sábado, o Cruzeiro garantiu a vitória contra o Vila Nova. O Atlético venceu o clássico contra o América por 3-0 no último domingo. Depois das derrotas e do período de incerteza sobre o técnico oficial do time, que ainda não foi contratado, o auxiliar Thiago Largue conseguiu melhorar o clima na cidade do Galo. Foram 20 minutos de jogo até sair esse chute de Luan, cobrando falta. Mas a chance do Atlético levou mais perigo com Eric. Na sequência, boa jogada de Elias e Roger Guedes, que limpou bem e viu Glauco crescer para fazer a defesa. Aí veio o primeiro lance confuso do jogo. Léo Silva, Ricardo Oliveira e Roger Guedes, todo mundo de cabeça. Defesa de Glauco, mas para o auxiliar Guilherme Dias Camilo, gol do Galo, 1-0. A segunda etapa já começou com mais polêmica. Em lance parecido ao do gol atleticano, Marquinhos do América cabeceou, Vitor tocou na bola e Gabriel tirou de cabeça. Mas para Guilherme Dias Camilo, a bola não entrou, segue o jogo. Otero e Adilson então soltaram a bomba e quase aumentaram. O América tentava pouco. Aí entrou Tomás Andrade e colocou fogo na partida. Primeiro passe para Roger Guedes chutar forte, a bola desviar em Norberto e entrar, 2-0. E logo em seguida, mais Tomás Andrade. Cruzamento na medida para Ricardo Oliveira liquidar a fatura. 3-0 Atlético em cima do América, em um jogo que vai dar o que falar. Se fosse só o lance deles, não tivemos lance nenhum. Pô, não entrou, pô, é difícil, o lance realmente é difícil. Pô, mas tiveram 2 lances iguais. Só que um que entrou, ele não marcou, e o que não entrou, marcou. Para o Galo, a vitória polêmica serviu, além de subir uma posição na tabela, para apagar um pouco do incêndio que vive nos bastidores. O clube continua sem um técnico efetivo. O próximo compromisso é pela Copa do Brasil, contra o Botafogo da Paraíba. Essa vitória é boa, que ela resgata a confiança, né? O grupo treinou muito bem durante a semana, se aplicou, todos estão de parabéns. E o empenho deles é que foi fundamental para isso acontecer. E no sábado, o Cruzeiro garantiu a permanência no topo da tabela do Campeonato Mineiro ao vencer o Vila Nova no Mineirão com apenas um gol.
O Cruzeiro recebeu o Vila Nova com o objetivo de vencer e se manter na ponta do Campeonato Mineiro. Logo nos primeiros minutos, muita pressão. Antes dos 10 minutos de jogo, teve até gol anulado. A cabeçada do zagueiro Manuel balançou o travessão. O gol da vitória veio nesta bela jogada. De Rafinha para Fred, de Fred para Henrique, que escorou para Rafinha marcar. 1-0 Cruzeiro e o 5º gol de Rafinha, artilheiro do Campeonato Mineiro. Taticamente é um jogador perfeito no cumprimento das funções que recebe para fazer. E esse ano está nos surpreendendo positivamente com esse faro de artilheiro que eu não sabia que ele tinha tanto. A segunda etapa foi dos goleiros. No início, o Fábio fez um verdadeiro milagre. E no fim, foi a vez de Renan Rinaldi evitar o gol de Robinho. Uma vitória magra, mas que mantém o Cruzeiro na liderança isolada do Campeonato Mineiro. No próximo final de semana, a equipe tem mais um compromisso pelo estadual, antes da aguardada estreia na Copa Libertadores da América. Algumas situações que te incomodam na vida podem ser mudadas por você, outras não. A questão é saber a diferença, certo? Pois o professor de física mais famoso do Brasil vai nos ensinar. É dia de Pachecão, para você começar bem a semana. Meus queridos, para ter uma boa vida, é preciso ter a clara compreensão de um princípio básico. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não estão. Só depois de você aceitar esta regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, é que a tranquilidade e a paz interior se manifesta. Sob o nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta, porque estão sujeitas à nossa influência direta. Fora de nosso controle estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos, bonitos ou não, se acertamos na Mega Sena acumulada, a maneira como os outros nos veem e qual a opinião dos outros em relação a nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Lembre-se, meus queridos, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão são sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Então, se você achar que tem domínio total sobre as coisas que estão fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência para criticar os outros. Pense nisso, irmãozinho. Falou legal? Bye, bye. E depois do intervalo, você vai ver que os ovos de Páscoa já estão nas prateleiras dos supermercados. No Dia Nacional de Lutas, manifestações e paralisações contra a reforma da Previdência, que foi suspensa nesta tarde na Câmara dos Deputados, foram realizadas aqui na capital. Várias categorias se reuniram na Praça 7. De acordo com a CUT, o dia 19 de fevereiro de 2018 ficou marcado como Dia Nacional de Lutas, com uma vitória parcial a ser celebrada, já que a pauta foi travada no Congresso Nacional devido a um decreto presidencial de intervenção militar no Rio de Janeiro. Mas para a presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, a reforma não ter sido votada hoje, como estava previsto, tem outro motivo. Nós continuamos na luta e se continuarmos pressionando os deputados federais para que eles compreendam que a posição deles em Brasília tem consequência nas urnas, tem consequência porque o povo brasileiro está de olho, acho que nós continuaremos sendo exitosos em impedir a aprovação dessa reforma. Várias categorias, como os petroleiros de Minas Gerais e os professores da rede estadual, aderiram à causa contra a reforma da Previdência. No entanto, a cada uma delas existe uma causa própria. A Petrobras está no centro desse desmando que está acontecendo no país. É preciso que a população saiba que as refinarias estão trabalhando com carga baixa, a gasolina está cara, o governo não quer reduzir o valor da gasolina e tanto é que as refinarias estão com carga baixa, estão com os tanques cheios, o governo está cedendo espaço no refino
para os importadores trazerem combustível de fora. Integrantes e associados do Sindiúti-MG também estavam presentes no ato e protestaram contra o governo do estado, segundo eles, pelo não cumprimento dos acordos assinados, parcelamento do 13º salário, parcelamento salarial e adiamento do ano escolar. O retorno às aulas foi parcial nas escolas estaduais em Minas hoje por causa dessa manifestação dos professores. O Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, não soube informar a quantidade de adesões. Já a Secretaria de Estado da Educação disse que 109 escolas ficaram fechadas por causa da paralisação em todo o estado, afetando 66 mil estudantes. Ainda falta mais de um mês para a Páscoa, mas os ovos de chocolate já estão nas prateleiras dos supermercados. E quem também quer aproveitar a data para ganhar um dinheiro extra, já investe em cursos que ensinam as novidades da fabricação de ovos para este ano. Neste supermercado, eles estão por toda parte, principalmente no teto. Com o fim do período carnavalesco, os ovos de chocolate assumem o protagonismo das gôndolas e já chamam a atenção dos consumidores. Tudo que você deixa para a última hora, naquela correria toda, né? Você acaba comprando mais caro. Pesquisar sempre vale a pena. Pesquisar vale a pena. A gerente explica que adiantar a exposição destes produtos é uma forma de acompanhar a mudança no perfil do consumidor, que passou a pesquisar mais. Primeiro que ele possa encontrar esse produto antes em nossas lojas, para que ele possa também fazer as suas pesquisas e ter a tendência de como que vai ser o mercado. Quem vê na data uma oportunidade de renda já está aprimorando as técnicas. Gizier é estudante de arquitetura e há 1 ano e meio tem a confeitaria como parte da renda. Sempre gostei, tem facilidade e aí falei, vamos ver. E aí o vamos ver deu super certo. E só foi melhorando, clientela, gente querendo mais e inventando jeitos novos de manter isso ao longo do ano, porque não é só Páscoa, né? Os cursos estão lotados. Além de aprender novas técnicas, quem procura capacitação nesta área também fica por dentro das tendências. Tem uma novidade, tem algo que já está entrando no mercado há uns 2 anos, que é o ovo de corte, mas que chegou com tudo em 2018, né? Então, desbancando levemente o ovo de colher, que já está aí há uns 5 anos com a gente. Esta loja, especializada em chocolate e confeitaria em geral, está bastante otimista com o mercado. Eles esperam um aumento de 15% nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. Por aqui, o movimento de confeiteiros já é crescente. A gerente conta que foi preciso contratar 7 novos funcionários e adquirir cerca de 600 novos produtos. Passou o carnaval, todo mundo lembra, agora é Páscoa. É hora de ganhar dinheiro com chocolate. Nossa edição termina aqui. Você fica agora com os destaques do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã.